Olá, pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do DHO, do nosso programa de desenvolvimento humano organizacional. E hoje com um tema muito bacana, muito ouvido e utilizado no nosso ambiente de trabalho, né? Seja aqui no administrativo, seja aí nas pontas, nas suas unidades operacionais, que é o feedback construtivo, né? O feedback em si é um tema que causa muita ansiedade, muita estranheza. A palavra feedback, né, a gente vai ver daqui para frente, né, como a gente aprendeu errado sobre o que é receber um feedback, o que é ouvir um feedback, né? E eu costumo dizer que o feedback, gente, nada mais é do que uma bênção. Se o seu líder, se o seu par, se o seu colega, se algum familiar está disposto a te dar um feedback, a retornar algo e querer conversar sobre isso, e querer a sua melhoria em relação a isso é um presente, né? O feedback, então, ele tem que ser encarado como um presente, mas não foi assim que a gente aprendeu e não é assim que a gente vê na prática. Então, esse treinamento é para a gente começar a repensar o feedback, a entender o que é um feedback, de onde vem a palavra, de onde vem essa ansiedade, esse medo, para que a gente consiga construir uma série de treinamentos voltados para feedback. O que é o feedback, como dar um feedback, como receber um feedback. Então, hoje é o início de alguns temas que eu quero estar trazendo para vocês relacionados a feedback, tá bom? Então, vamos lá. O que é, então, né, a palavra feedback? Então, ela é uma palavra traduzida em inglês, né, que no seu total é alimentar e voltar. Então, voltar e alimentar, voltar ao passado e alimentar algo em relação a isso. Então, o feedback, né, ele pode ser traduzido como uma avaliação, como uma opinião, como um retorno, como um comentário. Então, imagine, né, passa-se uma situação, acontece algo que já foi, que está no passado, mas aí a gente retoma para fazer uma avaliação, para emitir uma opinião, para emitir algum comentário em relação a essa situação. E aí, né, o feedback pode estar presente em todos os momentos. E não só nas questões profissionais, mas também nas pessoais. Um ponto que tem que ser pensado, né? A gente é muito comumente ouvido a palavra feedback dentro do meio corporativo. Mas o feedback, ele está presente na nossa vida em todas as instâncias, em todos os lugares. Exemplo, ele está presente no seu relacionamento. Se você namora, se você é casado ou casada, o famoso discutir relação. A DR, né, gente, nada mais é do que um feedback dentro do relacionamento. É você pensar uma situação que está acontecendo ou que aconteceu, e aí você parar para conversar sobre aquilo e recalcular a rota, recalcular o seu relacionamento. Então, é muito comumente utilizado o termo, né, no meio administrativo, mas ele está presente em tudo. Você pode dar um feedback para o seu líder, você pode dar um feedback para o seu par, para o seu colega, para o seu amigo, você pode dar um feedback para sua mãe, para o seu pai, você pode dar um feedback para o seu tio, você pode dar um feedback para o seu esposo ou esposa. Então, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Claro que talvez com outros nomes, né? A gente escuta mais esse nome no meio corporativo, mas o fator de você parar, falar com outra pessoa, e emitir uma avaliação, uma opinião, um comentário em algo que aconteceu, isso nada mais é do que um feedback. Só que é isso que eu comecei falando para vocês. Nós estamos tão acostumados a linkar a palavra feedback com algo ruim, com algo negativo, que quando a gente nem percebe que é comum a gente fazer isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz errado, e por isso, quando a gente emite uma opinião, uma avaliação sobre algo que passou para alguém, é mal encarado. E aí, vocês entendem como tudo que está ligado? Então, se eu entendo o que é o feedback, se eu supero essa ansiedade em relação ao feedback, e se eu sei dar feedback para diferentes perfis, diferentes formas, tudo isso é ressignificado e a nossa comunicação melhora. O nosso jeito de ver, de repensar e receber um feedback melhor, e a gente consegue evoluir tanto o nosso pessoal quanto as outras pessoas que estão à nossa volta, né?
E aí, pensando nisso, pensando lá no primórdio, né? Um exemplo do que é feedback e do porquê que a gente, desde o início, desde a nossa infância, encara feedback como uma coisa ruim. E aí, né, o exemplo. Qual a expectativa depois de uma prova? Pensa aí comigo, depois que a gente, né, passou por colégio, passou por universidade, depois que você fazia uma prova, como que você ficava? Pensa aí agora em onde você está. Qual que é o sentimento que você tinha depois de realizar uma prova? E aí eu imagino, né, que era um sentimento de ansiedade, um sentimento de impressão, porque uma prova lá na faculdade, lá na escola, ela sempre estava associada ao extremo. Se eu não passasse nessa prova, se eu tirasse uma nota ruim, podia pôr tudo a perder, né? Tá, é o tudo ou nada. Então, pode ser que eu não passasse de ano, pode ser que eu seja reprovado na matéria. Então, assim, desde lá da nossa infância, a gente está exposto a essas situações de ansiedade, né? Em relação a, por exemplo, a prova. E uma prova, gente, ela nada mais do que é, após o recebimento da nota, do que um feedback. Uma forma de receber o feedback, né? Se você fosse bem, você demonstrava domínio daquele assunto. Se você não fosse bem, você não demonstrava um domínio e demonstrava que você teria que estudar mais, você teria que se dedicar mais, se esforçar mais para que numa prova, numa próxima prova, você tirasse uma nota melhor. Então, entende? Esse é um exemplo de como o feedback, de como esse retorno a uma situação, a um comportamento nosso, a um conhecimento nosso, ele está enraizado desde lá da nossa infância e nós fomos ensinados a encarar isso como uma situação de ansiedade, de medo. Ser avaliado causa medo e estranheza no nosso comportamento como ser humano desde lá da infância. E aí, né, agora a gente está aqui, todos nós adultos, no mercado de trabalho, ouve a palavra feedback, ouve o líder falar assim, vamos sentar ali para a gente ter um feedback. O que já acontece com a gente? A gente já fica super ansioso, causa uma estranheza, causa medo. Tem gente que ouve a palavra feedback, já não consegue mais fazer nada, não consegue comer enquanto não acontece. Então, causa uma ansiedade muito forte dentro de algumas pessoas, né? E aí é importante a gente entender que isso está enraizado desde a infância e pensar mais, né, dentro da sua trajetória, se houve momentos que só potencializaram isso, de feedbacks traumáticos, feedbacks que não foram, que a pessoa que te deu não te deu de uma forma correta, não te deu de uma forma humanizada, não te deu pensando em evoluir, mas sim pensando em criticar, porque feedback, gente, é diferente de crítica. Feedback é com o intuito de potencializar, de transformar aquela situação, e não com o intuito de criticar, de denegrir a imagem de uma pessoa, a situação daquela pessoa. Então, tudo isso, gente, quando a gente pensa em feedback, tem que ser ressignificado. E aí, eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Se a gente já carrega toda essa herança de pensar o feedback, de pensar essa avaliação como uma coisa ruim, como que você dá feedback? Você é uma pessoa aberta a dar feedback? Você é uma pessoa aberta a fazer avaliações em relação aos outros, a omitir sua opinião em relação aos outros? E mesmo que você seja, você acha que você faz isso de uma maneira correta? Você acha que a sua comunicação é eficaz quando você dá esse retorno para o outro? Você acha que você consegue emitir esse feedback em relação ao outro? Tanto profissional, e eu quero sempre que vocês pensem nos dois contextos, quanto o contexto pessoal. Quando você tá lá, eu acho que feedback casa muito com o relacionamento. Você tá lá casado, você tem a sua esposa, e aí tem algo que te incomoda, você tem facilidade em dizer que algo tá incomodando, ou que ela tá fazendo algo que você vê que se ela agisse de uma outra forma, se ela seguisse outro caminho, seria mais vantajoso para ela, traria uma evolução para ela. Eu sei que tem gente que paralisa, que não consegue dar esse retorno para o outro. Então, gente, pensar essas duas maneiras. Como você aprendeu quando você tinha que ser avaliado, quando alguém tinha que emitir algum comentário, e como que você faz isso hoje, para a gente conseguir evoluir no que tange a parte de feedback.
E aí trouxe uma curiosidade aí para vocês, uma curiosidade diretamente da NASA. Então, o termo, né, foi emprestado da cibernética e designa o sinal que permite controlar e regular uma operação enquanto ela se efetua. A princípio, foi utilizado pela NASA na época em que os foguetes não eram tripulados e sim teleguiados, então sendo pilotados pela central de controle. Nessa situação, os foguetes, já em sua trajetória para o alvo determinado, emitiam um sinal para a NASA indicando seu posicionamento e sua direção. A NASA interpretava esse sinal em feedback e devolvia o sinal redirecionando o foguete para atingir o alvo. Então, gente, olha que insight maravilhoso, né? Lá no que tange a parte da palavra feedback, lá nesse contexto, né? Era o que mais nada era, né? O foguete emitia a trajetória e a NASA, ela redirecionava o foguete para atingir o alvo. Então, o feedback, gente, olha esse insight que legal. Ele pode ser uma forma de redirecionar, de realinhar, de reavaliar para a gente conseguir atingir determinado alvo, determinada ação. E a comunicação, eu acho que ela é o pilar essencial no que tange a parte de feedback, tanto para ser recebido quanto para ser dado. Então, né, essa situação ela aplica-se para a questão da comunicação e de sua compreensão. Então, no domínio, no que tange a parte de comunicação, o feedback ele vai designar um conjunto de sinais perspectivos que permitem conhecer o resultado da emissão da mensagem. Então, se ela foi recebida ou não, compreendida ou não. Então, podendo ser sua resposta verbal ou não verbal, como, por exemplo, um simples sinal de cabeça. Ele favorece a comunicação ou pode ser um sinal dos receios ou tensões no relacionamento entre emissor e receptor. Então, gente, a forma que a gente comunica, a forma como, às vezes, por exemplo, o seu líder te chama para um feedback, se ele não tem noção da comunicação dele, de como ele se comunica, você pode ficar fechado para receber esse feedback pela a postura, pela maneira de falar, pela linguagem verbal, pela linguagem não verbal. E a mesma coisa você emitindo feedback. Vamos dizer que você é um líder, que você vai passar um feedback para o seu colega, para o seu par. A forma como você fala, comunicação verbal ou não verbal, se você tá ali, geralmente a postura de braços cruzados, né, ela demonstra uma postura mais fechada para o que o receptor tá falando. Se você tá o tempo todo balançando a cabeça, com a cara muito fechada, a pessoa que tá te ouvindo, ela pode considerar isso como uma coisa negativa. E aí há um bloqueio no que você está falando e ela nem vai ouvir, nem vai conseguir receber o que você está falando. Então, gente, tanto na forma como você está recebendo, como na forma como você está emitindo um feedback, é muito importante você pensar a comunicação. Existem estratégias para comunicação não violenta, existem estratégias para comunicar diferente do que a pessoa está te ouvindo, né? De como ela está recebendo. Às vezes a gente fala algumas coisas, mas a gente não sabe como as pessoas estão nos ouvindo, como elas estão recebendo aquilo. Então, é muito importante. E aí, pensem também em feedbacks casuais, feedbacks do dia a dia. Eu vejo muita gente aqui no escritório ou nas unidades, eu tenho dificuldade de dar esse retorno para um fornecedor, ou eu tenho dificuldade de dar esse retorno para o meu líder, eu tenho dificuldade de dar um retorno para o meu par, às vezes o meu par está fazendo algo ali que não está legal, e que eu queria dar um toque nele, eu queria avaliar isso com ele, mas eu não consigo, eu travo. Então, a principal forma que você tem que começar a pensar é a sua comunicação. Como que está a sua comunicação, tanto verbal quanto não verbal? E aí eu trouxe para vocês, né, um exemplo de fluxo de comunicação. Então, a situação 1 é identificar na situação, né, o que deseja transmitir. Então, quando você vai falar, quando você vai dar um feedback, ou quando você vai conversar com outra pessoa, né, o que você quer transmitir com isso? É um feedback positivo, um feedback negativo, é um feedback para alinhamento. Então, pensar essa situação, planejar o feedback, né? E aí, esse emissor é a pessoa que irá repassar o feedback.
tem a forma de processamento, que é a forma de comunicação, que é utilizada para a transmissão da mensagem. Então, vai ser um feedback formal, vai ser você com a pessoa sentada numa sala, vai ser um e-mail, vai ser uma mensagem. Então, qual que vai ser esse processamento, né? E o receptor, a pessoa que irá receber a mensagem e processar a sua interpretação. Então, tem todo esse fluxo da comunicação para o feedback acontecer. E aí, uma tirinha bem legal, né? Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se você não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O Armando tá lá, né? O que essa pessoa tá falando? E aí, né? O outro exemplo. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, pessoal, nós devemos ter atenção e nos esforçar a entender como a nossa comunicação fará sentido para o outro. Essa sardinha, ela é um exemplo extraordinário, né? A mulher falou lá de um jeito, amor, não sei o quê, e o cara não conseguiu entender, mas aí ela foi lá e deu o mesmo feedback numa linguagem de carro, né? Que geralmente o homem entende mais. Aí ele, agora sim entendi. Então tem que cuidar igual cuida de um carro, né? Gente, isso é para tudo. Tanto dar um feedback formal, sentado ali com o seu líder, ou receber esse feedback, quanto para pequenos feedbacks no nosso dia a dia, né? Se você tá ali com o seu colega de trabalho, com o seu par, e você sente que o relatório que ele te entregou, ou vamos pensar um exemplo aí nas unidades, né? Você assumiu um plantão e aí a pessoa não deixou de entregar alguma informação, ou não te repassou algo, ou deixou de cumprir a tarefa dela. É claro que um feedback mais formal é o coordenador, é o líder, né? Mas você, como par, você pode dar esse retorno para a pessoa. E tudo depende de como você vai comunicar. Se você for com uma comunicação muito violenta, se você for com uma postura muito rígida, você não vai conseguir emitir essa mensagem de uma forma bem dada para o seu par. Mas se você for com uma comunicação aberta, se você for de uma maneira mais passiva, e dependendo da forma como você for falar com outra pessoa, ela vai receber e ela vai te agradecer. Nossa, bacana, eu não realmente saí correndo, não me atentei a isso. Obrigada por você estar me falando isso e eu vou melhorar. Então, gente, tudo é a forma como nós falamos. E aí, né? De novo, o que é um feedback de uma maneira geral, né? O processo de fornecer informações a alguém sobre o desempenho de uma determinada ação, comportamento ou resultado. É uma comunicação que permite a uma pessoa saber como está se saindo em relação a um objetivo ou expectativa. E o feedback, né, ele pode ser positivo, quando ressalta os pontos fortes e realizações da pessoa, ou negativo, quando aponta áreas que precisam ser melhoradas. O feedback pode ser dado em diversas situações, como no trabalho, nos estudos e em outras áreas da vida em que o desempenho possa ser avaliado. Então, gente, é muito importante pensarmos o feedback tanto como sendo uma maneira positiva, como sendo negativa. A gente associa sempre o feedback a algo negativo, mas feedbacks, eles também podem ser positivos. E aí, para pensar, você agora, durante o mês de janeiro, quantos feedbacks positivos você deu? Quantos feedbacks positivos você deu para o seu esposo, para sua esposa, para o seu namorado, para sua mãe? Quantos feedbacks positivos você deu no seu trabalho? Aqui no escritório, para o seu colega, para o seu par? Quantos feedbacks positivos você deu aí na unidade, dentro das nossas UTIs, nossos centros cirúrgicos? Então, vocês entendem a complexidade disso, gente? O tanto que está associado a uma forma negativa? É claro que o feedback ele pode ser apontado para áreas que precisam ser melhoradas, né? Mas ele também pode ser algo positivo que você vai reforçar na pessoa algo forte, algo bacana que ela tenha feito. E isso é muito importante, gente, que a gente não foque só em coisas negativas que precisam ser melhoradas, mas que a gente consiga trazer para o nosso meio feedbacks positivos. Você pode começar daí.
começar a olhar para o seu colega do lado, nossa, isso que você fez foi muito bacana, eu gostei muito, me ajudou muito. Nossa, aquela outra maneira de pensar que você trouxe, que legal, eu não tinha pensado nisso. E isso, gente, também é feedback, e isso também tem que ser utilizado no nosso meio. E a importância disso, né, Micaela? Por que feedback é tão importante? Então, ele é extremamente importante em várias áreas da nossa vida, como todos os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, desde o trabalho até as relações pessoais. Em essência, né, o feedback é um retorno de informações que nos permitem avaliar nosso desempenho, comportamento ou ações. Então, gente, a gente está o tempo todo se comportando de alguma forma. Então, você é uma pessoa social, um ser social, né? Então, você tá em comportamento no trabalho, você tá emitindo comportamento ou alguma ação na sua família, na sua casa, na sua igreja, aonde você for. Então, é uma maneira que nos permite nos avaliar em como a gente tá, como é que tá o nosso desempenho, como é que tá os nossos comportamentos, como é que tá as nossas ações. Se eu sou casado e fico mais no futebol do que com a minha esposa, como é que tá o olhar dela em relação a esse comportamento meu, né? Então, tudo isso, gente, é feedback e é de extrema importância a gente pensar em todos esses contextos. E aí o alinhamento, né? Algumas bases para a importância do feedback. O alinhamento, ele nada mais é do que uma condição fundamental para que o feedback seja efetivo e possa gerar os resultados desejados. O alinhamento significa que as partes envolvidas, o avaliador e o avaliado, têm uma compreensão clara do que é esperado em termos de desempenho e comportamento. Então, isso inclui expectativas em relação aos objetivos, metas, valores e cultura da organização. Então, vamos pensar que você vai receber um feedback agora formal do seu líder, aí no administrativo, no operacional. Então, o primeiro passo, gente, é um alinhamento da expectativa. Muitas das vezes a gente recebe um feedback negativo e a gente pensa assim, meu Deus, nunca imaginei, não esperava. E aí, mas por quê? Porque não houve um alinhamento anteriormente da expectativa, por exemplo, da sua função. Você recebe um projeto novo, você só encara o projeto, mas não houve um alinhamento antes, e aí, às vezes, você não atinge o propósito desse projeto e tem um feedback negativo em relação a isso. Então, o alinhamento, gente, ele é uma peça fundamental para que a gente tenha um feedback efetivo. Então, pare para pensar aí agora em relação à sua função, em relação ao que você tem feito, está bem alinhado? Está alinhado aos objetivos da sua função, às metas da organização, aos valores, à cultura. Micaela, vamos pensar de maneira pessoal também, né? Então, assim, tá alinhado ao seu casamento, seu namoro, tá alinhado às suas atividades em casa, tá alinhado a proposta em relação, por exemplo, à sua vida social. Então, o pilar principal é o alinhamento. E aí, né, gente, quando há alinhamento, o feedback pode ser mais preciso e relevante, pois é baseado em expectativas claras e em um entendimento compartilhado do que é considerado bom desempenho. E aí, por outro lado, né, sem o alinhamento, o feedback pode ser mal compreendido ou mal recebido, o que pode levar a maus entendidos e conflitos. Então, se a expectativa do meu líder é que eu entregue um exemplo prático, um relatório em 5 dias, um relatório com 100 páginas, essa é a expectativa do meu líder. Só que ele não me passa, ele não me fala, ele não me dá esse feedback. E eu vou lá, eu não consigo entregar em 5 dias, eu entrego uma página. Então, vocês entendem que é óbvio que o líder vai se sentir frustrado e você vai receber um feedback negativo porque não houve um alinhamento. Então, tudo, gente, tudo, primeiramente, ele precisa ser feito esse alinhamento, ele precisa ser pensado esse alinhamento para que haja um bom retorno nesse feedback. Então, vamos pensar assim, vocês devem estar se perguntando, Micaela, mas meu líder não alinha nada comigo. Ele não me passa a expectativa, mas você pode ir atrás de antes de tudo, falar assim, nossa, eu preciso alinhar com você, quero alinhar antes de te entregar essa demanda. O meu líder, Micaela, não tem o costume de me dar feedback,
Mas você pode chamar o seu líder e falar: olha, eu gostaria de fazer um alinhamento da minha função, um alinhamento das minhas atividades, para poder receber um feedback bacana. Um feedback positivo e a gente alinhar as expectativas entre o meu trabalho e o que você tem recebido. E aí eu dei umas dicas aqui de tarefas de casa, né? Então, para você refletir aí como está o seu alinhamento, se você entende quais as expectativas do seu gestor, se você já falou com o seu gestor sobre os seus objetivos, se você está ciente para que o seu desenvolvimento serão necessários vários alinhamentos, e se você está preparado para oferecer alinhamentos aos seus gestores ou pares. Então, gente, é uma via de mão dupla. O tempo todo, você também precisa oferecer esse alinhamento para o seu gestor, passar esse feedback para o seu gestor. Outro ponto muito importante é a transparência, né? Então, a transparência no feedback, ela é essencial para garantir que as partes envolvidas entendam as informações compartilhadas e possam agir de maneira apropriada com base nesses comentários. Então, pessoal, isso significa que o feedback deve ser claro, honesto e direto ao ponto, evitando ambiguidades ou falsidades. A transparência também implica em fornecer feedback de forma construtiva e respeitosa, focando no comportamento ou desempenho específico, em vez de atacar a personalidade ou o caráter da pessoa. E, além disso, é importante fornecer exemplos concretos para que a pessoa entenda exatamente o que precisa ser melhorado ou mantido. Então, gente, é muito importante em qualquer feedback, seja você recebendo, seja você oferecendo, que nós sejamos transparentes, que nós sejamos justos, que a gente evite ser falso, que a gente evite ambiguidade, porque se a gente não é transparente nesse momento, é para isso que serve, né? Então aí você imagina. E aí um ponto importante que eu trouxe também, né, que transparência, ela está incluída em um dos nossos 6 valores aqui da nossa empresa, né? Transparência, responsabilidade social. Então, assim, né? Se você for rever os nossos valores, um deles é ser transparente. Então, ser transparente, gente, nada mais é do que ser construtivo, respeitoso, do que você repassar aquilo de uma forma clara, sem rodeio, sem falsidade, você ser honesto com o que você precisa falar, para que a pessoa consiga receber isso bem. E a transparência, ela está inteiramente ligada, pessoal, à confiança. Então, a confiança nesse momento de feedback, ela é fundamental para garantir que as informações recebidas sejam úteis e utilizáveis para a melhoria desse desempenho. Então, a credibilidade do avaliador, a transparência, a imparcialidade. Então, pense aí você, por exemplo, dando um feedback, né? É muito importante você pensar nisso também. Eu gostaria de dar um feedback para o meu colega de trabalho. Mas você passa credibilidade? Você passa essa transparência, você passa essa imparcialidade. Então, vocês entendem, gente, que para tanto você receber quanto você emitir um feedback, em qualquer contexto, retoma todos aqueles pilares, como que você entendeu o feedback na sua vida, como que você encara o feedbacks, se é com ansiedade, se é com medo, se é de uma forma positiva. Como que você comunica no seu dia a dia, se você tem uma comunicação violenta ou não, como que é a sua comunicação não verbal, e aqui esses pilares, se você tem costume de alinhar, e se você passa credibilidade, transparência e imparcialidade, porque se você é uma pessoa que não passa credibilidade, se você é uma pessoa que na sua forma de se comunicar geral é agressiva e não transparente, como que você acha que o seu colega de trabalho vai receber quando você for dar um feedback para ele? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? São processos, são fatores importantes que afetam a confiança na informação recebida. E quando há confiança no feedback, a pessoa pode se sentir mais motivada para melhorar seu desempenho e alcançar seus objetivos. Então, gente, é um contexto geral. Para que o feedback ele seja visto como um presente, como, nossa, que legal que aquela pessoa falou isso para mim, realmente eu não tinha visto isso, tem que haver todos esses pilares bem ajustados, né? E aí, por fim, a proximidade, né? A proximidade, os indivíduos proporcionam uma harmonia maior. Faz com que a distância entre os cargos dentro de uma empresa seja bem menor. Então, para garantir que o feedback seja eficaz, é importante encontrar um equilíbrio entre a proximidade e a objetividade. Então, o avaliador deve estar ciente de seus preconceitos e expectativas e trabalhar para garantir que o feedback seja justo e equilibrado.
Além disso, o avaliador deve estar aberto ao feedback e disposto a trabalhar para melhorar, independentemente da relação pessoal com o avaliador. Então, gente, para você dar um feedback, você não precisa ser o melhor amigo da pessoa. Não tem nada a ver com isso, né? Mas é importante a gente encontrar esse equilíbrio entre essa proximidade e ser objetivo e estar aberto a receber um feedback quando você está dando um feedback também. Isso é possível. Então, Micaela, eu quero ser uma pessoa que dá feedback. Quero ser uma pessoa que dá mais feedbacks, mas eu não estou aberta a receber feedback? Como que é isso? Não funciona, vocês concordam comigo? Então, na prática, né? Eu gostaria de dar um feedback para o meu líder, eu gostaria de pedir um feedback, eu gostaria de dar um feedback para o fornecedor, eu gostaria de dar um feedback para um amigo, eu gostaria de dar um feedback para o meu par, né? Então, o contexto geral, a dica geral que eu posso dar para vocês é, primeiro, reserve um momento. Um momento para com que essa pessoa, eu não aconselho, tipo assim, no meio de todo mundo. Então, para que você seja levado mais a sério, lembra o pilar da credibilidade? Chama essa pessoa para um momento. Então, garanto que durante esse momento seja reservado entre os participantes. Então, que não vai haver nenhuma interrupção. Não leve celular, evite distração. Pense, gente, sempre na sua comunicação não verbal, na sua postura, em como que você vai estar sentado. Para que a pessoa consiga te ver com mais credibilidade e receber isso de uma forma melhor. Micaela, eu gostaria de dar um feedback para o meu fornecedor. Então é a mesma coisa. Imagina você ligar para alguém ou mandar uma mensagem para alguém num ambiente que tá uma gritaria, alguma coisa nesse sentido, né? Então tire um momento, peça para aquele, podemos marcar uma reunião para a gente falar sobre um assunto, para eu te dar um retorno. Então reserve esse momento especial, né? E segundo ponto, escutativa, né? A escutativa, ela requer que a pessoa que está ouvindo se concentre em entender a expectativa e os sentimentos da outra pessoa, em vez de apenas ouvir as palavras que estão sendo ditas. Então, quando você estiver recebendo feedback, quando você estiver dando feedback, é muito importante essa escutativa, essa atenção no aqui e agora. E um contexto, né? Entenda o contexto que originou a necessidade do feedback. Então, seja específico sobre o que se trata para deixar bem clara a situação que está sendo discutida em questão. Então, última reunião, naquele determinado projeto, num evento de tal dia. Então, gente, é importante a gente pensar esses pilares na prática. E o principal, definir a expectativa, né? Então, tenha claro nesse momento que o feedback, ele precisa estar alinhado às expectativas atendidas no final. E esse momento, né, ele é possível perguntar aos participantes que eles enxerguem outras possibilidades de resolver a situação. Então, gente, feedback também não é só a sua maneira de pensar. Você tem que estar aberto a perguntar para a pessoa, você tinha visto isso? Você pensou de alguma outra forma? Você pensa, talvez se você for por esse caminho, funciona, mas você pensa em outro caminho que talvez funcionaria também? Então, também está aberto nesse sentido, né? E o principal, isso claramente vai te levar a um diálogo. Então, faça com que cada feedback seja uma conversa de duas vias, um diálogo. Então, todos os participantes têm os seus pontos de vista e opiniões e todas são relevantes para esse momento. Lembre-se de escutar atentamente de forma a tentar compreender o outro na posição dele, então buscando focar em trazer soluções. Seja específico. Então, se você é um líder que está indo dar feedback, ou uma pessoa que está indo dar um feedback para um par, para uma outra situação, então, às vezes, para você se preparar para esse momento, seria legal você listar tudo que você precisa ser falado, ser dito, né? Tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, e ter clareza para que não haja uma interpretação errada do que esteja sendo pontuado. Então, lembra como a pessoa está te ouvindo, como ela está recebendo aquilo, né? E tem honestidade e coerência para saber se tudo que será dito no feedback realmente fazem sentido. Então, realmente aquilo que você está trazendo faz sentido? Tem impacto? Então, e aí deixe claro, né, qual ação causou. Se for algo positivo, explique o motivo disso ter sido importante para tal acontecimento. E se for negativo, né, mostre a razão dessa opinião e como poderia ter sido evitado e melhorado a partir de agora para as próximas situações. Então, gente, não adianta só eu falar assim, olha, colega de trabalho, você foi rude comigo na apresentação do relatório.
Um exemplo, né? E isso, você foi rude. Não, ó, ter todo esse insight desse momento, né? Mas eu percebi que a sua comunicação foi um pouco mais agressiva, eu recebi dessa forma, eu queria entender o que aconteceu, se eu posso te ajudar de alguma forma. Talvez se você tivesse falado de tal maneira, não teria tido essa percepção, queria te ouvir, se for, aconteceu algo que nós possamos ajustar. Então, gente, tudo é a forma como que você vai falar, como que você vai transmitir isso para o outro. E aí, para finalizarmos, né, trazer também como que você faria para uma próxima situação. Então, assim, gente, o feedback, ele tem início, meio e fim. Então, começa lá na sua postura, em como que você encara, em como que você vê. E para realizar esse feedback na prática, pense em tudo isso. Pense no ambiente, pense em como você vai se comunicar, como que você vai falar. Liste, seja específico e o impacto disso na ação da vida da outra pessoa. E ao receber feedback, lembre-se de tudo isso também. Às vezes a gente interpreta mal um feedback porque o nosso líder, a pessoa que está trazendo o feedback para nós, não passa por todos esses preceitos. Então pense nisso. Pensem como as pessoas estão falando com vocês, pensem como vocês estão vivendo esse ambiente de feedback. Em um futuro treinamento, eu quero trazer para vocês, existem alguns perfis comportamentais e cada perfil comportamental, ele tem uma forma de se dar feedback para ele. Então, até isso impacta. Exemplo, um treinamento que nós já tivemos aqui de mindset, quem lembra? Mindset fixo e o mindset de crescimento. Você dar um feedback para uma pessoa de mindset fixo é totalmente diferente você dar um feedback para uma pessoa de mindset de crescimento. Então, a forma como você vai comunicar, a forma como você vai agir é totalmente diferente, porque senão a pessoa nem te ouve. Então, gente, existe várias técnicas, várias teorias do feedback que ela vai além da nossa percepção, ela vai pensar na personalidade de cada um. Então, se você é um líder, você sabe que aí na sua equipe tem várias pessoas de personalidade diferentes. A maneira que você dá feedback para um não é a maneira que você dá feedback para outro. Então, a gente precisa pensar em todos esses contextos. Mas, como eu falei para vocês, isso é teoria para próximos treinamentos. Hoje eu quis trazer para vocês, para a gente iniciar a falar de feedback e para a gente pensar nessas questões primordiais, né? Como que a gente encara o feedback, como que a gente entende feedback na nossa trajetória como pessoa e o principal que eu quero que vocês levem desse treinamento. Como que tá você aí dando feedback? Você tem dado feedbacks positivos? Você tem dado feedback negativo? E, Micaela, eu não sou líder, mas mesmo não sendo líder, você pode levar feedbacks para o seu colega de trabalho, você pode levar feedback para sua casa. E como que você tem feito isso? Você já pensou em estruturar um lugar de calma, listar e tudo isso que eu falei para vocês para falar com o outro, para dar essa devolutiva para o outro, para ter uma DR, por exemplo, em casa? Então, pense em tudo isso e na sua postura. Você tem sido uma pessoa que transmite confiança, credibilidade, transparência? Então, esses são os pilares principais para a gente pensar o nosso treinamento de hoje, tá bom? Pessoal, então todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. E é assim que a gente melhora. Uma fala aí do Bill Gates. Então, para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente avançar em todos os contextos da nossa vida, é preciso ter feedbacks. Então, e se você quer ser agente na vida do outro, se você quer ser uma pessoa que impulsiona a vida do outro, que catalisa a vida do outro, né? É importante você também dispor para dar feedback para o outro, para que o outro também possa avançar e melhorar, tá bom? É isso. Muito obrigada e até o nosso próximo treinamento.